Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Estamos chegando em mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, com o objetivo de lermos a Bíblia toda nesse ano de 2023. Nós vamos dar sequência hoje da leitura no livro de Jó. Ontem nós lemos o capítulo 11 de Gênesis e depois lemos Jó de 1 a 5. E hoje vamos dar sequência a essa leitura. Vamos ler a partir do capítulo 6 de Jó até o capítulo 13. Então, se você está preparado, vamos para a leitura. Antes de começarmos a ler, vou orar pedindo a Deus que nos abençoe. Amado Senhor, obrigado, Pai, por sua bendita palavra. E agora que vamos ler, que o Senhor nos abençoe. E aqueles que estão acompanhando neste momento, que o Senhor, ó Deus, conceda graça e a sua palavra seja instrumento de edificação na vida de cada um. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Sem perdermos tempo, então, vamos para a leitura da palavra de Deus, Jó, no capítulo 6. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu: Ah, se pudessem pesar a minha mágoa e colocar junto na balança a minha calamidade. Na verdade, seria mais pesada do que a areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são impulsivas. Pois as flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que nelas há. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Se o asno montês tiver grama, haverá de zurrar? Se o boi estiver junto ao pasto, haverá de mugir? É possível comer sem sal o que é insípido? A gosto na clara do ovo? Recuso-me a tocar nessas coisas, pois são para mim comida insuportável. Quem dera que o meu pedido se cumprisse e Deus me desse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que ele soltasse a mão e me exterminasse. Isso ainda me traria consolo. Eu exultaria na dor que não me poupa, por não ter negado as palavras do santo. Qual é a minha força? Para que eu aguarde? Qual é o meu fim para que eu tenha paciência? A minha força é a força da pedra? É de bronze o meu corpo? Na verdade, eu não conto com ajuda alguma. Não se foram todos os meus recursos? O amigo deveria mostrar compaixão ao que desfalece e até ao que abandona o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, como um ribeiro sazonal, como a corrente dos ribeiros que transbordam, que se turvam com o gelo e neles a neve se deposita. Mas no tempo do calor vão secando, e quando chega o calor, desaparecem. As caravanas se desviam do seu curso, sobem ao deserto e perecem. As caravanas de Temá olham os viajantes de Sabá, esperam por eles. Sentem-se envergonhados por terem confiado e, ao chegar ali, ficam frustrados. Para mim, vos haveis tornado assim. Vedes a minha calamidade e temeis. Por acaso já vos pedi, dai-me um presente? Ou fazei-me uma oferta de vossos bens? Ou livrai-me das mãos do adversário? Ou resgatai-me das mãos dos opressores? Ensinai-me, e eu me calarei. Mostrai-me onde errei. Como são poderosas as palavras corretas, mas o que quereis provar com vosso argumento? Por acaso vós pretendeis reprovar palavras proferidas ao vento por um desesperado? Seríeis capazes de lançar sortes sobre um órfão e de tirar proveito de um amigo? Agora, por favor, olhai para mim, pois certamente não mentirei na vossa presença.
Mudai de parecer. Peço-vos, não sejais injustos. Sim, mudai, pois a minha causa é justa. A maldade na minha língua? Será que a minha boca não saberia identificar coisas más? Capítulo 7. Por acaso o homem não tem trabalho árduo sobre a terra? Não são seus dias como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pela sombra, como o assalariado que espera pelo pagamento. Assim me deram meses de desengano e destinaram-me noites de aflição. Quando me deito, digo quando me levantarei? Mas a noite é longa e canso de me revolver na cama até o alvorecer. Meu corpo está coberto de vermes e de crostas de sujeira. A minha pele se resseca e as feridas voltam a se abrir. Os meus dias passam mais rápido do que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Meus olhos não voltarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, e os teus olhos estarão sobre mim, mas eu já não existirei. Assim como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca voltará a subir. Nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Por isso, não calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito. Eu me queixarei da amargura da minha alma. Será que sou o mar ou o monstro marinho para que tu me vigies? Quando digo, eu me consolarei na minha cama, meu leito aliviará a minha queixa, tu então me espantas com sonhos e me atemorizas com visões. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte a este meu sofrimento. A minha vida é odiosa. Não quero viver para sempre. Afasta-te de mim, pois os meus dias são inúteis. Que é o homem, para que tanto o engrandeças e atentes para ele? E cada manhã o visites e o proves a cada momento. Até quando não afastarás de mim os teus olhos? Quando me deixarás para que eu tenha tempo de engolir a saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó vigia dos homens? Por que me transformaste em alvo dos teus dardos? Por que me tornei pesado para mim mesmo? Por que não perdoas o meu pecado e não tiras a minha maldade? Pois agora me deitarei no pó, tu me buscarás, mas eu não existirei mais. Capítulo 8. Bildade repreende Jó e procura justificar a Deus. Então Bildade, o suíta, respondeu: Até quando falarás assim? Até quando as palavras da tua boca serão um vento impetuoso? Será que Deus deturparia o direito? Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se te empenhares em buscar a Deus e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se fores puro e correto, com certeza ele se levantará por ti agora mesmo e te restaurará com justiça. Embora o teu começo tenha sido humilde, contudo o teu futuro será grandioso. Pergunta à geração anterior e considera o que seus pais aprenderam. Pois nós surgimos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra são como uma sombra. Será que eles não te ensinarão e não te falarão? Não dirão palavras de entendimento? Pode o papiro desenvolver-se fora de um pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi cortado, seca-se antes de qualquer outra planta. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se acabará, a sua segurança será frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha.
Ele se apoia em sua teia, mas ela não aguentará. Segura-se, mas ela não resistirá. Ele é como uma planta bem regada ao sol, cujos brotos estendem-se sobre o jardim. Suas raízes se entrelaçam ao monte de pedras e até chegam a penetrar o pedregal. Mas quando for arrancada do seu lugar, este a negará, dizendo: Nunca te vi. A vida dela chega ao fim e outras brotarão da terra. Mas, por certo, Deus não rejeitará o correto, nem segurará os malfeitores pela mão. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam serão envergonhados, e a tenda dos ímpios não resistirá. Capítulo 9. Jó pergunta: quem poderá discutir com Deus? Então Jó respondeu: Na verdade, reconheço que é assim, mas como homem pode ser justo diante de Deus? Se alguém quisesse disputar com ele, não lhe poderia responder sequer uma vez em 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem já disputou com ele e ficou em paz? Ele é o que remove os montes. Sem que o saibam, ele os inverte em sua ira. É ele quem sacode a terra do lugar, fazendo com que as suas colunas estremeçam. Quem dá ordens ao sol e este não nasce. Quem encobre as estrelas. Quem estende sozinho os céus e anda sobre as ondas do mar. Foi ele quem criou a Ursa, o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Quem faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem contar. Ele passa perto de mim, mas não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Ele apanha a presa. Quem pode impedi-lo? Quem lhe dirá: o que estás fazendo? Deus não conterá sua ira. Os aliados de Raabe se curvaram debaixo dele. Quanto mais eu, como lhe poderei responder ou escolher minhas palavras para discutir com ele? Embora eu seja justo, não lhe posso responder. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz. Pois ele me quebra com uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem motivo. Não me permite respirar, pelo contrário, farta-me de amarguras. Se fosse uma prova de força, por certo ele teria força. Se fosse questão de julgamento, quem o convocaria a comparecer? Mesmo que eu fosse justo, a minha boca me condenaria. Mesmo que eu fosse perfeito, ela me declararia culpado. Sou inocente, mas não considero a mim mesmo. Desprezo a minha vida. É tudo a mesma coisa, portanto digo, ele destrói o correto e o ímpio. Quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele quem faz isso, quem poderá ser? Meus dias passam mais depressa do que alguém que corre. Vão sem verem o bem. Passam como balsas de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu semblante e ficarei contente. Mesmo assim, sinto pavor de todas as minhas dores, pois tenho certeza de que não serei considerado inocente. Então, já que serei condenado, por que me esforçar em vão? Se eu me lavar com água de neve e limpar com sabão as minhas mãos, mesmo assim me afundarás no fosso e até minhas próprias roupas sentirão aversão de mim. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, para que fiquemos frente a frente em juízo. Não há árbitro que imponha a mão sobre nós dois. Que Deus retire de mim a sua ameaça e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem medo, mas eu não sou assim.
Capítulo 10. Jó protesta contra a severidade de Deus. Minha vida é um tédio. Extravasarei a minha queixa, falarei na minha amargura. Direi a Deus: não me condenes. Mostra-me porque estás em disputa comigo. Sentes prazer em me oprimir, em desprezar a obra das tuas mãos e em favorecer o plano dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Os teus dias são como o de um frágil ser humano? Os teus anos se passam como os anos de um homem? Buscas informações sobre a minha maldade e averiguas o meu pecado, mesmo sabendo que não sou ímpio e que ninguém me pode livrar da tua mão? Foram as tuas mãos que me fizeram e me deram forma, e agora te voltas para me destruir? Lembra-te de que do barro me formaste. Agora queres devolver-me ao pó? Não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste. Tens-me concedido vida e misericórdia, e a tua providência tem conservado o meu espírito. Contudo, ocultaste estas coisas no teu coração. Bem sei que este foi o teu plano. Se eu peco, tu me observas e não me inocentas da minha maldade. Se for culpado, ai de mim! Mesmo se for justo, não poderei levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para o meu sofrimento. Se a minha cabeça se exaltar, tu me caças como a um leão feroz, de novo ages com poder contra mim. Tu trazes novas testemunhas contra mim e aumentas a tua ira, males e lutas me assolam. Por que me tiraste do ventre? Ah, se eu tivesse morrido e olho algum me tivesse visto, seria como se eu nunca tivesse existido, e do ventre teria sido levado para a sepultura. Não é curta a minha vida? Deixa-me, para que eu me alegre, pelo menos por um pouco, antes que eu seja levado para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão e das densas trevas. Terra de trevas densas como a própria escuridão, terra da sombra terrível e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Capítulo 11. Zofar repreende Jó e exorta-o ao arrependimento. Então Zofar, o naamatita, respondeu: ficará sem resposta esse turbilhão de palavras? Será comprovado o que diz esse falador? Por acaso tuas conversas tolas calarão os homens? Ficarás zombando sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura e estou limpo aos teus olhos. Ah, se Deus falasse e abrisse os lábios contra ti e te mostrasse os segredos da sabedoria, pois ela tem dois lados. Saiba que Deus permite que alguns dos seus pecados sejam esquecidos. Poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é tão alta quanto o céu. Que poderás fazer? Ela é mais profunda do que o Sheol. Que poderás saber? Ela é mais extensa que a terra e mais larga que o mar. Se ele passar e prender alguém e levá-lo a julgamento, quem poderá impedir? Pois ele conhece os homens falsos. Assim, quando vê a maldade, não atentará para ela? Mas o homem falso alcançará entendimento só no dia em que a cria do jumento selvagem nascer homem. Se, porém, preparares o coração e estenderes as mãos para ele, se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, e não deixares a perversidade habitar nas tuas tendas,
Então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás firme e não temerás. Pois te esquecerás do teu sofrimento, tu te lembrarás dele apenas como de águas passadas. A tua vida será mais clara do que o meio-dia, a escuridão dela será como a aurora. Tu terás confiança, pois haverá esperança. Olharás ao teu redor e descansarás tranquilo. Tu te deitarás e ninguém te amedrontará. Muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão. Eles não encontrarão refúgio, a esperança deles será a morte. Capítulo 12. Jó defende-se das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu: sem dúvida, vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco. Mas tenho tanto entendimento quanto vós, não sou inferior. Quem não sabe de tais coisas? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o correto são motivo de riso. Quem está seguro menospreza a desgraça, que é o destino daqueles cujos pés tropeçam. Nas tendas dos assoladores há descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, aqueles que carregam o seu Deus nas mãos. Mas agora pergunta aos animais, e eles te ensinarão. Pergunta às aves dos céus, e elas te mostrarão. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te declararão. Qual dentre todos eles não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano. Por acaso o ouvido não prova as palavras como o paladar prova o alimento? Com os anciãos está a sabedoria e na idade avançada o entendimento. A sabedoria e a força estão com Deus. Ele tem conselhos e entendimento. Ele destrói e não se pode reconstruir. Ele fecha na prisão e não se pode abrir. Ele retém as águas e vem a seca. Quando as solta, elas inundam a terra. A força e a sabedoria estão com ele. O enganado e o enganador são dele. Ele dispensa os conselheiros e faz os juízes de tolos. Solta o cinto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Despoja os sacerdotes e arruína os poderosos. Silencia os que são dignos de confiança e retira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e retira o poder dos fortes. Das trevas, extrai coisas profundas, traz para a luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer. Amplia-lhes as fronteiras e as leva cativas. Tira o entendimento dos chefes dos povos da terra e os faz vagar sem rumo pelos desertos. Sem luz andam tateando pelas trevas, e ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13. Jó pede aos seus amigos um julgamento justo. Meus olhos viram tudo isso, e meus ouvidos ouviram e entenderam. O que sabeis, eu também sei. Não sou inferior a vós, mas falarei com o Todo-Poderoso. Quero defender-me diante de Deus. Vós, porém, maquinais mentiras, e sois todos médicos que não servem para nada. Antes ficasseis totalmente calados, pois assim passaríeis por sábios. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Falareis com falsidade em nome de Deus e em nome dele direis mentiras? Defendereis a sua pessoa? Disputareis a favor de Deus?
Seria bom para vós se ele vos examinasse? Poderíeis enganá-lo como se faz com um homem? Certamente, ele vos repreenderá se em secreto tiverdes parcialidade. A majestade de Deus não os intimidará? E não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, as vossas defesas como torres de barro. Jó confia em Deus e pede que seja revelado o seu pecado. Calai-vos diante de mim, para que eu fale, e que venha sobre mim o que vier. Por que me destruo e tomo a vida em minhas próprias mãos? Ele poderá matar-me, mas não tenho outra saída. Contudo, defenderei meus caminhos diante dele. Isso também será a minha salvação, pois o ímpio não se apresentará diante dele. Ouvi atentamente as minhas palavras. Chegue aos vossos ouvidos a minha declaração. Já preparei a minha defesa, e sei que serei justificado. Quem iria disputar comigo? Nesse caso, eu me calaria e entregaria meu espírito. Concede-me somente 2 coisas, então não me esconderei do teu rosto. Afasta a tua mão para bem longe de mim, e não me amedronte mais o teu terror. Então responderei quando me chamares, ou falarei e tu me responderás. Quantas iniquidades e pecados eu tenho? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha seca? Pois escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os erros da minha mocidade. Tu também pões os pés no tronco e sondas todos os meus caminhos. Traças um limite ao redor dos meus pés. Apesar de eu ser como algo podre que se deteriora e como uma roupa destruída pela traça. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, Jó, do capítulo 6 até o capítulo 13. Nós vamos então, neste momento, orar, agradecendo a Deus por sua palavra. Oremos então. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela toca o nosso coração. Ela nos mostra, Pai, somos todos culpados diante do Senhor, como pecadores que somos. E se não for a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, não há como escaparmos de sua santa ira. Mas o Senhor, ó Deus, providenciou para cada um de nós perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus. Se cremos em Cristo, se nos entregamos a Ele, se vivemos para Ele, o Senhor, ó Pai, nos justifica, faz de nós santos, faz de nós filhos e nos dá por herança a vida eterna. Obrigado, Pai, por sua graça sobre nós. Que estas verdades nos impulsionem a vivermos para Ti. Abençoe os meus irmãos que acompanharam até aqui, ó Deus, esta leitura. Que a sua palavra os fortaleça, os encoraje e os exorte. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, estamos quase findando a semana, permitindo o Senhor. Amanhã nós fazemos a última leitura desta semana e voltamos na próxima, assim nós encerramos a semana número 1. Permaneça firme, vamos ler juntos a palavra de Deus neste ano. Deus abençoe.